Olá, tudo bem? Eu me chamo Christian e nesse meu primeiro vídeo do canal gostaria de falar um pouco em como aprendi inglês em menos de um ano. Eu sempre fui bastante apaixonado por idiomas, atualmente falo português, obviamente, minha língua materna, falo inglês e atualmente eu estou no processo do meu japonês. もうちょっとだけで日本語ができますけど、でもまだまだですね。だからこそ毎日を勉強しています。E esse é o primeiro vídeo no YouTube, por isso estou um pouquinho nervoso. E às vezes eu sinto que eu não consigo olhar direito para a câmera, mas eu espero que com o tempo eu consiga superar isso. Às vezes, quando eu falo para as pessoas que eu consegui aprender inglês em menos de um ano, elas ficam um pouco surpresas, porque todo mundo tem aquele pensamento de que é muito difícil você aprender inglês em um período curto de tempo. E eu nem acho que seja um período tão curto assim de um ano, porque tem pessoas que conseguem aprender em menos de um tempo. E quando eu falo em aprender inglês em menos de um ano, ou em um ano, eu não digo que você vai parar de aprender inglês e você está totalmente fluente, porque essa não é a realidade em nenhum dos idiomas. Você sempre está aprendendo coisas novas e eu costumo dizer que o aprendizado de idiomas é algo eterno, é algo que não acaba nunca. Então, obviamente, eu não me tornei fluente em inglês em um ano, mas a minha compreensão e a minha habilidade de fala no inglês era surpreendente. Eu conseguia assistir vídeos no YouTube, ver séries em inglês, conversar com pessoas através de plataformas online como Discord ou Skype. Em menos de um ano você tem total capacidade para aprender um idioma de forma confiante, ao ponto de você conseguir falar com outras pessoas, ao ponto de você conseguir aproveitar o idioma ao todo. So right now, that's my level of English. I don't think it is perfect, but I can handle most of the situations with my English right now. I can enjoy TV shows, series. I can read novels as well, only with the level that I got in English through those years of learning it. It is not perfect, but I can enjoy every single part of the language with the level that I know right now. E nesse vídeo eu queria trazer alguns pontos de como que eu consegui atingir esse level de inglês em tão pouco tempo. A primeira coisa que eu acho mais importante é expandir o seu vocabulário. Quando você vai aprender um idioma novo, você precisa ter uma base sólida do vocabulário. O vocabulário, eu diria que é como se fosse a sua munição. Então, se você não tem munição, você não consegue disparar, você não consegue atingir o alvo. Então, o vocabulário nada mais é do que a sua munição de idioma. Se você não tem munição, você não consegue falar. E o que eu faria nos primeiros meses? Eu expandiria o meu vocabulário. Eu fiz muito isso com séries e principalmente com vídeos no YouTube. Vídeos no YouTube que possuem legendas são perfeitos para você expandir seu vocabulário. E o que eu gostava de fazer? Eu gostava de pegar essas frases, traduzir elas, estudar mesmo, palavra por palavra, e depois eu colocava num aplicativo chamado Anki. O Anki é um aplicativo de memorização espaçado, em que você cria flashcards, onde na frente fica a frase em inglês, e no fundo fica toda a tradução e explicação da frase. Eu usava o Anki para revisar depois e acelerar esse processo de memorização de palavras. Eu colocava uma meta de aprender entre 15 a 20 palavras por dia, e que era total. Em um mês, 20 palavras por dia dava 600 palavras. E se você aprende entre 1.200 palavras a 1.500 palavras, você sabe 80% do inglês falado no dia a dia. Então, esse que é o método mais rápido que eu encontrei para expandir seu vocabulário. Então, se você quiser dar uma olhadinha, eu acho que eu vou até fazer um vídeo sobre o Anki, como eu uso ele e como você cria cartões que são memoráveis, que vão te ajudar a reter mais informação durante suas revisões. Se você quiser um vídeo sobre Anki, pode comentar aqui embaixo, que vai ser um prazer fazer um vídeo sobre o Anki. Então, com o tempo, conforme você expande o seu vocabulário, conforme você tem mais munição no idioma, você se torna mais proficiente em entender ele. Então, é consequência. Quanto mais você sabe, quanto mais você coloca informação dentro da sua pachola, vai chegar um ponto
em que essa informação vai começar a sair naturalmente. É o que falamos de output, que é a fala, que é o entendimento. Outra coisa extremamente importante que eu acho que todo mundo deveria fazer quando aprende idioma é criar um ambiente de imersão, beleza? O que é um ambiente de imersão? É um ambiente que você está em contato constante com o idioma, seja através do listening, escuta, ou através do watch, né? Que é você assistindo, que é você observando o conteúdo, reading, que é lendo, ou seja, você se imergir no idioma de todas as formas possíveis. Então, o que eu gostava de fazer? Eu tinha um canal no YouTube próprio apenas para conteúdos em inglês, vídeos em inglês. E o que eu gostava de fazer? Eu pegava esses vídeos em inglês, colocava na TV o dia todo e ficava ouvindo. Mas toma cuidado, porque não é só você colocar o vídeo lá na TV e deixar rolando durante o dia. Não. Existem dois tipos eh, de imersão, né? Eu diria que é a imersão ativa, que é aquela imersão que você assiste o conteúdo, que você lê o livro no foco de entender o máximo possível das coisas que você está vendo, que você está lendo, e tendo um input passivo, que é, por exemplo, eu estou lá lavando a minha louça normal, enquanto eu escuto uma música em inglês. A minha intenção não está 100% voltada ao inglês nesse momento, porque eu estou fazendo outra atividade que é lavar as louças. Esse tipo de imersão é o que eu chamo de imersão passiva. Ela é boa. Eu fiz muito isso. Eu gostava de ir para academia escutando podcast em inglês, ouvindo músicas em inglês, e isso ajuda bastante. Mas se você comparar a imersão ativa com a passiva, é óbvio que a imersão ativa vai te trazer muito mais benefício do que a passiva. Então, eu recomendo muito você focar em imersão ativa. E quando você estiver fora da sua casa, estiver andando, passeando, trabalhando, você pode ter essa imersão passiva, que é aquele áudio que toca no fundo, aquele background. Outra coisa que você pode fazer também é pegar o seu celular e trocar o idioma dele. Nossa, eu fiz muito isso. E o que acontece? Quando você troca o idioma do seu celular, você vai achar estranho no começo. Mas por ser algo tão cotidiano, algo que você usa todo dia, muitas coisas você vai aprender por osmose. Porque é osmose. Você não precisa saber o que está escrito. Você bate o olho e sabe que aquilo antes era configurações. Então, você vai olhar lá settings. Nossa, mas o que é settings? Você vai ler o ícone e vai assimilar que aquilo é configurações. Aí, isso aqui é configurações. Então, settings em inglês é configurações. Isso aqui a gente chama de osmose. Aquela coisa que é natural para você, você vai ver em outro idioma e vai acabar assimilando. Você vai falar, isso aqui antes era configurações, então settings era configurações também em inglês. Então, isso foi perfeito. O WhatsApp mesmo, você vai lá a parte de chats. Nossa, mas eu lembro que aqui ficava conversas. Então, chats é conversas. Interessante, legal. Então, você vai aprendendo com o tempo com essa imersão. Por osmose, quando você troca o idioma do seu celular, do seu computador, etc. Então, a minha dica crucial é crie um ambiente de imersão. A gente tem aquele senso comum de que você precisa sair do seu país para aprender um idioma. E isso não é verdade, porque eu sou uma prova viva disso. Eu nunca saí do Brasil. Eu aprendi inglês totalmente aqui no Brasil. Então, se você criar um ambiente de imersão, um ambiente de constante contato com o idioma, pode ter certeza que você vai aprender inglês de forma fluente em pouco tempo. E o terceiro ponto e o mais importante é você começar a falar desde cedo, tá bom? É, eu não digo para você começar a falar do primeiro dia, porque, como eu te falei, você precisa construir uma base. E essa base vai ser construída com a expansão do seu vocabulário e contato com o idioma. Então, eu comecei realmente a falar depois de uns 3 meses, tá? Depois de uns 3 meses de construir uma base sólida. Quando você chega num ponto em que você começa a escutar mais, entender mais mensagens, começa a ler, entender com mais tranquilidade, eu acho que aí já é um ponto legal para você já começar a praticar a sua fala. E como que eu pratiquei a minha fala? Porque é muito difícil encontrar falantes de inglês aqui no Brasil. Ainda mais onde eu moro, que é uma cidade pequena, no interior da Bahia. Então, o que eu fiz muito foi jogos online e aplicativos de language exchange. O que são esses aplicativos? São aplicativos como o HelloTalk, que ele é totalmente focado na troca de experiências de idioma. Então, por exemplo,
uma pessoa quer aprender português e você quer aprender inglês. Então vocês vão trocar essas informações. Você ensina português para essa pessoa e essa pessoa ensina inglês para você. Vocês se ajudam quando têm os mesmos interesses. E foi muito isso que eu fiz. Eu conheci muita pessoa legal no HelloTalk, conheci muitas pessoas legais em jogos online como o VRChat, que é um jogo totalmente focado em conversas dentro do jogo. Então, você consegue encontrar pessoas online para conversar. Tem até canais no Discord totalmente focados para a prática em inglês. E é bem fácil você encontrar para ele no YouTube. É só você pesquisar Discord para conversação em inglês e você encontra tranquilamente. Às vezes vale até a pena você contratar um professor online, tá? Eu fiz isso também, eu contratei um professor online para começar a praticar mais o inglês. E é nesse ponto que você precisa de feedback também. Quando você conversa com pessoas que são bem intencionadas, que querem realmente te ajudar a aprender inglês, elas vão falar o que você está errando, seja a pronúncia, seja a gramática, e é nesse ponto que você corrige erros que você não percebeu que tinha antes. Então, começar a falar desde cedo é totalmente importante. O que eu gostava de fazer também é uma prática chamada shadowing. O que é shadowing? É você assistir, por exemplo, uma série de TV, ouvir a pessoa falando uma frase em inglês e você tentar repetir ela da mesma forma que ele falou. Isso se chama shadow. Isso, nossa, me ajudou bastante. Eu usei muito com vídeos no YouTube, principalmente fluentes, de falantes nativos do inglês americano. Então, eu fazia muito isso. Eu escutava, repetia. E com o tempo você constrói uma pronúncia bem parecida e semelhante com a dos nativos americanos, dos Estados Unidos ou britânicos também. Beleza? Então, minha terceira dica e última é que você comece a falar desde cedo. Não tenha vergonha de falar, porque se você não falar, você nunca vai melhorar, tá bom? E ter vergonha é normal. Às vezes a gente tem medo do que os nativos vão pensar, né? Quando a gente fala errado alguma coisa, você se torna uma piada, mas é totalmente o contrário. Eles ficam muito felizes quando você fala o idioma deles e vê que você está se esforçando. Claro, pode ter alguma pessoa babaca, uma pessoa que vai te zoar, mas totalmente normal. Faz parte do processo e o importante é que você está melhorando constantemente a cada dia. Se você achou esse conteúdo relevante, e quiser me ajudar a crescer aqui no YouTube, peço que você se inscreva aqui no meu canal, deixe o like e comente aqui embaixo um próximo conteúdo que você queira saber, talvez até mesmo sobre o japonês que eu estou aprendendo no E. Então é isso, tchau, tchau, até a próxima.